Bem-vindos à Igreja Trinity. Nós queremos servir ao Senhor com muita alegria e ver cristãos desenvolvendo nessa terra o seu ministério com excelência. E o que nós fazemos é utilizando princípios de Deus, seja na música, seja nas pregações, sempre princípios de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida e que a nossa vida seja uma grande expressão, um monumento de fé e de amor nesse mundo. Então vamos adorar o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus, né? Aprenda essas músicas, são músicas sempre músicas do grupo Songs of Trinity, e eles têm composto músicas buscando sempre ter princípios de Deus muito bem estabelecidos e que falem do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único Deus em três pessoas. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá. O Senhor é justo em teus caminhos, és bondoso em tudo, bendirei teus atos poderosos, majestoso é o Senhor. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina. Os meus lábios cantam dos teus feitos, glória àquele que criou os céus, a terra e luminares, poderoso, grande eu sou. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina. Meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, 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 aquele que reina. Tu és meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina. Meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, 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 aquele que reina. Aquele
O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e hoje me alegro em sua luz. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e hoje eu me alegro em sua
Ele é Jesus, Ele é Jesus. Declare: Ele é Jesus. 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 A mensagem de hoje tem como tema aliança e missão. Aliança e missão. Nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 4. O texto de Romanos capítulo 4 ele é interessante porque o que Paulo faz? Até agora, no livro de Romanos, que é o que nós estamos estudando, até agora o apóstolo Paulo está deixando bastante claro, né, a justiça de Deus, como que Deus julga as pessoas, a imparcialidade, a indesculpabilidade de todas as pessoas, de todas as nações, de todos os grupos, e ele introduz no final do capítulo 3 a salvação pela fé, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 4, então, ele vai lá no Antigo Testamento, para que os judeus que conhecem o Antigo Testamento tenham base para saber como que a fé e as obras elas se manifestam, né? E que a salvação não é pelas obras e sim pela fé. E o que ele faz? Ele vai buscar, principalmente no personagem Abraão, que é o mais ilustre dos patriarcas, e também em Davi, que é o mais ilustre dos reis. E ali ele puxa um assunto, né? Ele deixa claro para todo mundo, para aqueles que estão lendo o texto, de que a salvação é pela fé. Então vamos ler o texto. São 25 versículos, eu quero que você preste atenção. Não fique assim, não leia a Bíblia como se você estivesse lendo uma notícia de jornal. Leia pensando no que você está lendo. Leia, ouça com atenção, né? E sempre procure usar um caderno, uma caneta, não é? Usando ali aquela dinâmica toda de eu vejo, eu ouço, eu escrevo, eu guardo mais, né? Então vamos lá. Capítulo 4, verso 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então lembra que ele está falando daquele patriarca Abraão, certo? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então ele está dizendo, olha, não é nenhuma coisa nem outra, no sentido de que a obra, né, eu vou ser salvo porque sou judeu, eu vou ser salvo porque fui circuncidado, eu vou ser salvo porque eu tenho privilégios assim, assim, assim na minha família e a minha família é crente. Não. Existe aqui alguma coisa que Paulo está construindo muito importante. No verso 6 ele diz, Davi diz a mesma coisa, o rei Davi, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. E aí ele cita o Salmo 32, ele diz, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Verso 9, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos, lembra? Paulo vinha falando lá em Romanos capítulo 3, né? 2º, 3º, ele estava falando com os judeus principalmente, ou também aos incircuncisos. Para quem que é essa bênção? Para quem é circuncidado ou para quem não é circuncidado? Aí ele diz, já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé.
quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então veja que Paulo está pegando aqui a circuncisão, a gente viu isso daí como aliança, né? O sinal da aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão, e aí ele diz, então, pera um pouquinho. Abraão foi justificado antes ou depois da circuncisão? Ele diz, não, foi antes. A circuncisão veio como um sinal que atestou aquela união de Abraão com o Senhor, né? Verso 12, é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Por que a lei produz a ira? Porque a lei diz, não matarás. Ah, então se eu matar, pronto, quebrei a lei, e agora a ira de Deus se manifesta. Ele está dizendo que a lei não salva. O ter a lei não salva. E por lei aqui ele está falando de todo o Antigo Testamento, tá? Ele não está falando só da lei de Moisés, ele está falando de toda a experiência da revelação de Deus no Antigo Testamento. Então ele continua, verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então o que Paulo está falando é o seguinte, imagina uma pessoa que não é judeu, que não tem a lei, que não foi circuncidado, etc. Mas se ele demonstrar fé no Senhor Jesus, essa pessoa receberá a salvação. É isso que ele está dizendo. Então, existem privilégios para os judeus? Sim. Por quê? Porque eles receberam a lei, porque eles passaram pelos pactos, né, as alianças, etc. No entanto, não é isso que lhes garante a justificação. Vamos entrar sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá bom? Verso 17, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Lembra quando mudou o nome de Abrão para Abraão? Ele se tornou pai de muitas nações, o nome significa isso. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Tornou-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Você lembra que Abraão e Sara não tinham filhos, não é? E você lembra muito bem que Sara teve aquela ideia de dizer assim, bom, já que eu não posso ter filhos, já sou uma senhora de idade, de avançada idade, então, Abraão, tenha filho com a minha serva Agar. E nasceu Ismael. Abraão consentiu com isso também, acreditando que, bom, já que Deus vai nos dar um filho, a gente é velhinho, então deve ser assim, né? Vamos ver como é que vai ser esse negócio. E não foi nada bem, não era esse o plano de Deus, né? Mas quando Deus chama novamente Abraão nesse assunto, e eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, ele diz, olha, a aliança não é com Ismael, não. É com Isaque. Você vai ter um filho, Sara. Então, por isso que diz o texto no verso 18, ele creu contra a esperança. Por que ele creu contra a esperança? Qual que era a esperança dele? Eu não posso mais ter filhos. Ou o meu filho Ismael é que vai herdar essa dinâmica dessa aliança, dessas bênçãos prometidas por Deus. Ele disse, não. Sara vai ter um filho na sua velhice. Então essa é a ideia de crer contra a esperança, de trazer as coisas que não existem à existência. Verso 17 fala isso, né? Trazer as coisas que não existem à existência. Verso 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que
Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus seria poderoso para cumprir aquilo que ele não acreditava que poderia acontecer, no sentido de olhar para o seu corpo, olhar para a sua idade. Mas quando Deus falou, você vai ter um filho de Sara, ele creu. Essa é a ideia da fé, tá certo? Verso 22, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a saber, que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra poderosa, esse texto maravilhoso, seja colocado em prática por nós hoje, Senhor. Não fique só na teoria, não fique só no conhecimento intelectual, mas o que isso tudo tem a ver com a gente? Como que a gente pode viver uma vida que te agrade a partir desses exemplos? É o meu pedido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá. O que eu vou fazer com você nesse texto? O texto é muito longo, são 25 versos. E eu não queria ficar picotando o texto, porque eu disse para você que eu quero trazer para você uma mensagem bem pastoral, uma mensagem bem prática, uma mensagem bem aplicável, não é? Um conceito, como dizia Bill Bright, o conceito transferível, né? É um princípio que a gente transfere, a gente ensina para as outras pessoas. Então, o que eu fiz? Eu peguei basicamente 3 blocos de assunto dentro desses 25 versos, e é o que nós vamos conversar agora, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o versículo de número 3. Diz assim, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Essa questão de ser creditado como justiça, é interessante essa linguagem, é uma linguagem, na verdade, bancária, né? Essa coisa do depósito, né? Foi creditado na conta de fulano de tal. Nesse caso em particular, o que Paulo está dizendo é que o fato de Abraão crer em Deus, ele recebe um crédito, né, na presença de Deus, de uma aceitação de Deus para ele. Ele passa a ser aceito por causa da fé. Ele é aceito por Deus. Há um texto de John Stott muito interessante que diz o seguinte, presta atenção. Ele diz assim, os reformadores, por certo, tinham razão ao dizerem que quando Deus justifica os pecadores, ele não os torna justos. Pois esse é um processo resultante da santificação. Pelo contrário, ele os declara justos. Isto é, imputa-lhes justiça, acredita-lhes justiça, considerando-os e tratando-os como legalmente justos. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? O que a justificação faz em nós? A justificação me torna justo? Não. A justificação me trata como justo, me declara justo na presença de Deus, no sentido de que eu fui perdoado e aceito pelo Senhor. O perdão dos pecados cometidos e a aceitação para a vida nova. Uma vez que isso acontece em mim, inicia-se um novo processo na minha história que se chama santificação. Esse processo de santificação é o processo de me tornar justo na presença de Deus, ou seja, andar em retidão na presença de Deus. Deu para entender isso? Então não é que a justificação me inocenta e me torna uma pessoa justa. Não. Me declara justo para eu ter condições de ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. Isso é muito importante. É muito importante. Então, como é que hoje, quando você chega na presença de Deus, você vai lá no seu quarto, ajoelha para falar com o Senhor. Você está orando em qualquer lugar da história do mundo, né? Você vai falar com Deus. Como você faz? Que direito você tem de chegar na presença de Deus? Que direito um pecador tem de chegar na presença de Deus? Direito nenhum. O direito é de Cristo. Cristo é o meu advogado, Cristo é o meu intercessor, Cristo é o meu mediador. Por isso que nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Por isso que falamos com Deus em nome de Jesus Cristo. Por isso que em Hebreus diz que nós temos ousadia para entrar na sala do trono pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado, ele morreu pelos meus pecados, ele foi ressuscitado para a minha justificação. É o texto aqui de 4:25 de Romanos.
né? E quando ele me perdoa os pecados e me aceita para uma vida nova, ele me dá o privilégio de entrar na presença de Deus, não porque sou justo, mas porque fui declarado justo pela justiça de Cristo na cruz. Fica claro isso, gente? Ou está confundindo um pouco? Vamos continuar? Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Há um comentarista chamado Rod, ele diz o seguinte: imputar pecado é lançar o pecado na conta de alguém, certo? Então, fulano pecou, então ele imputa pecado naquela conta e vai tratar aquela pessoa em conformidade com isso, certo? Então, imputar pecado é lançar o pecado na conta de alguém e tratá-lo de conformidade com isso. De semelhante forma, imputar justiça é lançar justiça na conta de alguém e daí tratá-lo de conformidade com isso. Então eu sou tratado por Deus como se eu fora justo, não sendo justo, mas por causa da justiça de Cristo. Cara, sem Deus você está perdido. Agora, sem Jesus Cristo, não existe relacionamento com o Pai. Olha aqui para mim. Na prática, na vida atual, você olha para uma pessoa e diz assim: Deus abençoe você. A pessoa diz: puxa, muito obrigado. Nossa, que palavra linda. Você fala assim: que Jesus Cristo, o nosso Salvador, abençoe você. Você diz: desculpa, eu não sou religioso. É interessante como Jesus Cristo é o divisor de águas. Em Cristo as coisas estão centralizadas. Sem Cristo eu não tenho relacionamento com Deus. Sem Cristo, eu não tenho como falar com Deus, eu não tenho como orar a Deus, eu não tenho como ter comunhão com Deus. Jesus Cristo é o mediador. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são a mesma pessoa. Ok, vamos continuar. Aí o que Paulo faz? Ele ingressa no capítulo 4, ele ingressa o tema Davi, rei Davi. O rei Davi teve uma experiência incrível com Deus, ele era um homem e foi chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus, né? Ele era amigo de Deus, ele era um homem que tinha esse relacionamento com Deus. Você vê os salmos de Davi, ele louvava ao Senhor, ele cantava louvores ao Senhor. Acontece que Davi também errou, e errou feio. Ele fez coisas que não deveria fazer, né? Ele pegou de Urias, a esposa de Urias estava na guerra, né? Ele acaba adulterando e Batseba acaba engravidando. Ele chama Urias para ver se Urias, voltando da guerra, dorme com a esposa e aí camufla essa gravidez. Não aconteceu isso, então ele pede para que Urias volte para a guerra. Não aconteceu porque Urias falou: eu não vou para casa, eu estou em guerra, a minha turma está em guerra, os meus homens estão em guerra. E aí Davi põe Urias na frente da batalha para ele ser morto, e ele é morto. Ele fica com a viúva. Olha o rolo, isso daí, mas nem aqueles telejornais que você espreme e sai sangue, né? Nossa, isso daí seria um caso assim. E o que acontece? Ela engravida, tem uma criança, e a criança morre. Davi ora, não adianta. Jejua, não adianta. A criança morreu. Foi um castigo de Deus a um pecado terrível. Acontece que Batseba engravida de novo e tem um outro filho. Quem é? Salomão, que vai se tornar o rei no lugar do seu pai Davi. Então você veja que a história bíblica ela é plena de pecado imputado. Pecado imputado. Ó, Davi, você errou. Viu, Davi? Você errou. Eu vou te tratar como esse pecado que foi imputado. Mas Davi pede perdão. E aí Deus diz: eu te eu imputo para você a justiça e vou te tratar como declarar você justo. Não, você não se torna justo, mas eu te declaro justo. E isso está no texto de Romanos capítulo 4, quando ele diz, verso 6,
Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Como são felizes, é o Salmo 32, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É exatamente a experiência de Davi. E é exatamente a minha experiência e a sua experiência. Quando você chega na presença de Deus, se você não se arrepende dos seus pecados, os seus pecados são imputados a você. Eles não são perdoados porque você é crente, porque você é cristão, porque você é evangélico, porque você vai na igreja, porque você canta músicas, porque você participa dos ministérios da igreja. Nada disso. Você só é perdoado quando você se arrepende dos seus pecados. E isso é um ato de fé em Deus. Se eu creio no Senhor de todo o meu coração e creio que Ele é perdoador, eu entro na presença do Pai, confesso ao Senhor as minhas transgressões e recebo o perdão. Ao receber o perdão, o Senhor me imputa justiça. O perdão dele, a graça dele e a possibilidade de ser aceito. E eu sou justificado daquele pecado. Isso acontece todo dia, toda hora. Então, por favor, entenda uma coisa. Esse texto aqui não está distante de nós. Abraão, pensar em Davi. Nem sei quem foi. Calma. O texto bíblico está dizendo isso é comigo, isso é com você. E eu preciso viver nessa relação espiritual. E isso é a função da aliança. Quando Deus faz uma aliança com a gente, em Cristo Jesus, a aliança que Deus faz com a gente não é para ser quebrada, não é para ser jogada fora. Você não é louco de fazer isso. Você não é louco de apostatar da fé, né? Abandonar a fé. Você não é doido, né? Porque uma vez estando nessa aliança, você está protegido. Você está guardado. Você tem o privilégio de falar com Deus e ter comunhão com Deus. Você pode confessar os seus pecados e receber o perdão, e você pode ser aceito pelo Senhor e viver com Ele. E uma vez que isso aconteça, o que o Senhor quer é que eu transfira esses ensinamentos através da minha missão na terra. Por isso, aliança e missão. Eu tenho os privilégios da aliança, mas eu tenho a responsabilidade da missão. O que é que nós estamos fazendo aqui? A Igreja Trinity nasceu por causa dessa aliança e dessa missão. Nós não podemos ficar quietos, né? Nós não podemos... Vamos aproveitar as oportunidades e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, Paulo escreve em Romanos 4 a respeito de duas coisas. O fato de Deus não imputar pecado aos pecadores, por causa do perdão, embora eles tenham pecado, e o fato de nos imputar justiça, embora não sejamos justos. É lindo demais isso, né? Então, o fato dele me perdoar não é porque eu sou bonzinho, é porque Deus é maravilhoso. Ele me perdoa porque eu me arrependo, e eu só me arrependo porque tenho fé no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e creio que em Jesus eu posso receber perdão. E uma vez que eu faça isso, eu tenho o privilégio de ser recebido pelo Senhor. E quando eu sou recebido pelo Senhor, eu vivo com Ele, para a glória dEle. Okay? Então, quando, lá em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, espera um pouquinho, mas Abraão não foi justificado pelas obras, ou seja, não foi porque ele fez a circuncisão que ele foi aceito por Deus? Ele diz, não, foi antes. Antes foi, ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, porque ele creu, ele teve o selo. Ele creu, ele teve o sinal. Então, o que a circuncisão é? É um sinal de fé. Mas hoje nós não fazemos isso, a não ser o povo judeu que continua fazendo a circuncisão. A gente não faz isso com esse sentido. O que entra na igreja cristã? O batismo. Então, qual que é a sequência? Fé em Deus, batismo depois. Você não pode inverter as coisas. Você não pode batizar para a pessoa ser salva, porque o batismo não salva. O batismo é uma confirmação visível de uma fé invisível. Primeiro eu sou justificado pelo sangue de Cristo e então o batismo entra na minha vida. Esse é o princípio que a gente encontra na Bíblia. Eu falei de 3 blocos. O primeiro já foi, o segundo bloco está no verso 13. Romanos 4, 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo,
mas mediante a justiça que vem da fé. Herdeiro do mundo, que frase é essa? Estranha, né? Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo, o que é isso? Ok, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Abraão é descendente de Noé. Ora, ele, juntamente com seu pai, eles saem da região onde eles estão e eles vão para uma outra região, param em Harã, né, numa outra região ali. E pelos estudos, a gente sabe que aquele tempo e aquela região já era idólatra, já era pagã. Mas Deus, no seu infinito poder, né, de decidir e de escolher, ele escolhe Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da tua terra e da tua... Esse é um princípio interessante que acontece com a gente. Não que a gente abandone pai e mãe, não é essa a ideia, mas é uma ideia de que sair da sua terra e da sua parentela significava você precisa ter uma nova história. A primeira história que você tem, ela é pagã, a segunda história que você tem é uma história cristã. Não era o caso de cristão naquele tempo, mas a ideia que eu estou trazendo para hoje. Tá pegando aí? Vamos dar uma olhada nisso com mais calma. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, não Abraão. Abraão é depois da aliança, lembra? Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então veja que o apóstolo Paulo ele pega esse texto e chama isso então de herdeiro do mundo, né? Mas como que essa ideia de herdeiro do mundo? Porque o que Deus estava fazendo com Abraão era: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. O seu nome vai deixar de ser Abrão para ser Abraão, que é pai de muitas nações, e esse fato é a sua missão na terra de levar a minha vontade ao mundo através da sua descendência. Mas ele não tinha filho, lembra? Essas são as coisas incríveis que Deus faz. Então olha aqui para mim. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus estabelece a sua vontade não porque as coisas estejam acontecendo e ele fala assim: vou pegar carona nessa situação aqui e vou... Não. Veja, Isaac não existia. Abrão não era ainda Abraão. E Deus está chamando Abrão para uma aliança, porque através dessa aliança ele vai desenvolver toda uma missão, não é? Através de Abraão, a sua descendência, e essa descendência tem as características da missão de Deus na terra que vai acontecer com os cristãos. Então veja lá Gênesis 17, versos 3 a 5. Diz assim: Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então o que acontece aqui é o seguinte: nós temos um novo nome, um novo propósito. Eu tenho Abrão, você é filho de Tera, você saiu daquela região X, você está em Harã, eu chamei você de Harã para uma terra que eu haveria te mostrar, estou fazendo uma aliança com você, estou mudando o teu nome, estou mudando a tua missão, o teu propósito de vida. E esse teu propósito de vida agora tem a ver com um filho. E isso é muito legal. Né? Por quê? Porque depois que Isaac, não Ismael é filho de Agar, mas depois que Isaac nasce, Deus o pede em sacrifício. E aí é que a coisa, né, fica pesada, fica difícil, fica perigosa, né? Por quê? E agora? O que vai fazer? E Abraão, ele acaba levando o filho a um monte para sacrificar o filho, porque ele acreditou, porque ele teve fé.
Mas Deus não queria o sangue daquele menino, até porque Deus não pede sacrifício humano, né? Mas era uma prova. Tanto é que a hora que ele foi matar o menino, o Senhor diz, não, Abraão, para tudo. Agora eu sei que você crê. Então, está ali ó, o animalzinho ali, está ali o cordeirinho, ali você sacrifica e tá tudo certo. Mas essa dinâmica de fé, sacrifício, missão, isso está tudo embolado dentro de toda a existência da palavra de Deus, tá? Então em Romanos 4, no verso 17, diz assim, voltando a Romanos, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em que creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Então, como ele tinha que ter um filho, ele, já contei essa história, né? Mas em Gênesis 17, a partir do verso 17, diz assim, e depois eu vou ler dos 17, 18, 19 e o 21. Olha só. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então você imagina o casal de 100 anos e 90 anos e Deus fala assim, vocês dois, jovens, vocês vão ter um filho. Ele deu risada, ele riu, né? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Tipo assim, Senhor, nós já resolvemos o nosso problema aqui. Como a gente não pode ter filho, né? Eu acabei tendo filho com Agar, então tá aí, ó, o herdeiro, tá? Fica assim então, né? Porque coitadinha da Sara, 90 aninhos, né? Verso 19, então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Verso 21, mas a minha aliança, porque ele fala que ele vai abençoar Ismael, mas ele diz, mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Olha aqui, preste atenção no que eu vou te falar. A vontade de Deus é soberana. Não tente ajustar a vontade de Deus. Não tente dar um jeitinho para Deus. Você não precisa dar jeitinho. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Você não precisa apressar. Você não precisa tentar resolver um problema. Como? Imagine, não dá. Como que Sara vai ter um filho? Ela já passou a menopausa, ela não pode mais ter filho. Vamos dar um jeitinho nisso? Não dê jeitinho. Não tente ajustar a vontade de Deus, simplesmente fique firme naquilo que Deus estabeleceu. Combinado? E o terceiro bloco que eu quero trazer para você é exatamente o último verso do capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Veja que interessante. O que nos separa do Antigo Testamento é Cristo. Ok? Nós vivemos do outro lado da ressurreição. Tem aqui o Antigo Testamento todo, até a morte. A ressurreição de Cristo estabelece ali um divisor de águas extremamente importante, e ali, então, é a partir disso que nós, cristãos, vivemos, certo? Depois do outro lado da ressurreição. Nós temos a palavra de Deus que nos ilumina, que fala conosco, que nos mostra a vontade de Deus. Então, teoricamente, é muito mais fácil para nós termos fé do que para Abraão. Certo? Agora, o que estabelece essa virada de página é a morte de Jesus e a ressurreição. Então, quando ele diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados, então ele morreu uma morte vicária, ele morreu uma morte substitutiva, ele entregou a sua vida por nós e para que eu pudesse viver, para que eu pudesse ter uma nova história e fosse aceito por Deus, através da justificação. Ao morrer na cruz, Jesus perdoa os meus pecados. Ao ressuscitar, ele me estabelece, ele me declara justo. Você pode ter um encontro com Deus, você pode falar com Deus. Repetindo o que eu falei na mensagem anterior, lembrando que Marcus Lowen disse, a voz que anuncia perdão dirá, pode ir, você está livre da pena que o seu pecado merece.
Mas o veredito, que significa aceitação, justificação, dirá: pode vir. Você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença. Como é que uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo pode ignorar esse amor, essa bondade, essa compaixão do Senhor e pecar? Como é que uma pessoa que se diz cristã pode fazer o que Cristo não quer que façamos? Como é que uma pessoa que se diz seguidor de Jesus vai errar, pecar, mentir, enganar, adulterar, trocar de esposa, trocar de marido, não é? Abandonar os filhos? E é o que a gente vê. São pessoas que dizem uma coisa e vivem outra. Portanto, essas pessoas não estão dando o devido valor para o perdão e a justificação. Não estão dando o devido valor para a comunhão com Deus. Por favor, não faça isso. Não trate como qualquer coisa o relacionamento com Deus. O que Cristo fez por nós, Ele não precisava fazer. Ele fez por amor, por bondade, por misericórdia, por compaixão por essa humanidade perdida. Por isso a vida cristã, ela é vivida numa dimensão diferente. Não é a dimensão desse mundo e dessa sociedade corrompida. Não é a dimensão nesta sociedade de Romanos 1,18 em diante. Não é a dimensão da religiosidade de Romanos capítulo 2, né, e em diante, mas é a dimensão da nova aliança através de Jesus Cristo. E através de Cristo nós vivemos uma vida para a glória de Deus, em missão, levando o Evangelho ao mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. E recebemos a promessa de Jesus: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor. Não deixe, ó Deus, que a gente não dê valor para essa vida cristã. Não deixe a gente, Senhor, jogar fora essa riqueza do relacionamento com o Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de vivermos sempre em temor, na Tua presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem logo ficar ao meu lado. Te quero mais perto, Senhor. Minha proteção, escuta minha oração. Quando me abro em canção, quando levanto minhas mãos, Salvador.